Olá, tudo bem? Gostando da leitura dos evangelhos? Hoje já é sexta-feira, que legal! Vai tirar uma folguinha, né? Muito bem. Já começou o mês de novembro, a todo vapor, Deus já te abençoou. Aliás, novembro não, já começou o mês de dezembro. Eu tenho certeza que você viverá o melhor de Deus para a sua vida, se você for obediente, se você crer. Então vamos lá. Se você confia no Senhor, coloca tudo nas mãos dele, faz tudo que ele te manda, que tudo vai dar certo. Hoje nós vamos começar o livro de João, capítulo 6, que diz assim: a multiplicação dos pães e peixes. Vamos ler? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondendo, disse-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E Jesus disse: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, dando graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei aos pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens os milagres que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele sozinho, para o monte. Essa é uma das multiplicações que Jesus vai fazer, e aonde eu entendo que às vezes mesmo nós, andando com Jesus, não entendemos o trabalhar dele. Havia uma grande multidão, a Bíblia vai dizer, quase 5.000 homens, mas os historiadores, eles vão contar que também haviam ali as mulheres e as crianças, chegava a quase 9.000 pessoas, ou mais que isso. E a Bíblia vai dizer que o povo, já era no final do dia, estavam com fome. E essa história é muito interessante. Uma outra passagem do Evangelho vai dizer que Jesus e os seus discípulos entram no barco para ir para o outro lado do mar. Mas quando a multidão vê que Jesus está se retirando, eles correm por outro caminho e eles chegam primeiro que Jesus. Imagina só, tipo Jesus dizendo: hoje nós vamos tirar uma folga, vamos respirar. Mas quando Jesus chega com os discípulos, havia uma grande multidão que chegou atrás dele, que chegou antes dele. Imagina isso aí. E agora Jesus começa a pregar para essa multidão. E no final do dia, eles estavam cansados e com fome, mas perseveravam ali. E Jesus olha para os discípulos e pergunta: vamos dar o que para eles comerem? Jesus falou isso para ver o tamanho da fé dos discípulos. E um dos discípulos, chamado Filipe, vai dizer assim: Jesus, é tanta gente que mesmo que se a gente juntasse aí 200 dinheiro, não ia dar para comprar comida para todo mundo. Mas no meio desses discípulos havia o André, irmão de Simão Pedro, que vem para Jesus e diz: Jesus, eu achei ali no meio da multidão um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Será que serve para alguma coisa? E Jesus olhou para ele e diz: pega então o que ele tem, traz aqui. Organiza o povo, manda assentar sobre a relva, sobre a grama. E Jesus vai consagrar esses pães e esses peixes. Jesus entrega cada cesto de pão e de peixe para os discípulos servirem à multidão. A Bíblia diz que todos comeram o que sobrou. E do que sobrou, Jesus fala para os discípulos: encham 12 cestos, não deixe estragar nada. 12 discípulos, 12 cestos.
Os discípulos trabalharam para servir o povo e automaticamente eles recebem de Jesus naquele dia também um cesto de pão e um cesto de peixe. Hoje é dia de multiplicação na sua casa, na sua vida, em tudo que leva o seu nome. E enquanto você trabalha para o Senhor, enquanto você serve, Deus também está servindo você. Enquanto os discípulos serviam a multidão sem entender como acontecia tamanha multiplicação, Jesus os surpreende dizendo: junta um cesto para cada um de vocês, leva para casa. Hoje é dia de fartura. Deus chega na tua vida. O pouco se torna muito. O que parecia estar acabando está sendo multiplicado. E enquanto você serve alguém, Deus também está preparando um anjo para servir você. Deus abençoe.